Claro. Oi, gente, vamos lá. Continuando aqui nossa frente 2 e essa dica musical de arrasar, hein? Pessoal, vamos lá então. Terminamos toda a parte de reflexão de ondas. Nós vamos entrar agora nas duas últimas aulas do caderno 3, que são as aulas sobre refração de ondas, tá? Aula 43, frente 2, página 182. Vamos lembrar rapidamente o que é refração? É o fenômeno pelo qual uma onda passa de um meio para outro diferente, tá? Detalhe, com variação de velocidade, certo? Veja bem, ó, vocês já viram isso lá atrás em refração, se eu não me engano, última aula do caderno 1. Você tem aqui uma caneta dentro de um copo que está com metade com água, tá? A luz está passando do ar para um outro meio que é a água. Ela está sofrendo o fenômeno da refração. Passa de um meio para outro meio diferente, ok? O ar aqui, ó, tem um índice. O ar aqui, ó, tem um índice de refração e aqui a água tem outro índice de refração. São meios diferentes, ok? Muito bem. Nós estudamos a refração da luz, agora vamos estudar a refração de ondas. Ó, a refração ocorre com ondas de qualquer natureza. Então, eu posso ter refração de ondas mecânicas, refração de ondas eletromagnéticas, ok? Aqui nós temos as ondas do mar. Lembra da música do Lulu Santos? Como uma onda no mar, oh, como uma onda no mar, nada do que foi será. Lembra dessa música? Muito bem. Veja bem, ó, aqui eu tenho, ó, uma onda se propagando numa corda, tá? Bem fininha. E aqui uma corda mais grossa, mais densa. Quando eu dou um pulso aqui, ó, pode acontecer duas coisas. Reflexão, bateu e voltou. Refração, passa de um meio para outro. No caso, passa da corda mais fina para uma corda mais grossa, ou seja, de uma corda de menor densidade para uma corda de maior densidade. Então, houve refração. Então, olha só, aqui eu tenho um pulso em forma de crista, ele passou para a corda, ó, sofreu refração, também em forma de crista. E pode acontecer de bater e retornar. Como essa corda aqui mais grossa, mais densa, ela é considerada um meio rígido, fixo, então olha que interessante, ela volta, retorna com inversão de fase. Se fosse o contrário, pessoal, da corda mais grossa, mais densa para a menos densa, ela voltaria sem inversão de fase, porque a corda menos densa seria considerada uma superfície livre. Tá? Aqui, ó, vocês têm uma piscina com duas profundidades. Então, se você tem a onda se propagando aqui, ó, olha a onda, gente, olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda, tá vendo, ó? Então, a onda está se propagando aqui na parte rasa da piscina. Quando ela passa da parte rasa para a parte mais profunda, ela sofre o fenômeno da refração. Então, vocês estão vendo que aqui, ó, ela tem um comprimento de onda, que o comprimento de onda é diferente, tá? Então, muda o comprimento dessa onda, ok? E aqui, ó, vocês têm um outro exemplo da refração da luz que vocês já aprenderam, ó. A luz de um farolete está se propagando no ar, passa a se propagar na água, altera a velocidade,
é o fenômeno da refração. Nós vamos estudar agora uma equaçãozinha chamada equação de Taylor. Do que depende a velocidade com que uma onda se propaga em uma corda, tá? Então, isso aqui foi deduzido, essa equação, foi feito isso experimentalmente. Ela depende de dois fatores. Ela depende da força que você aplica na corda, da tração na corda. Então, esse T, tração na corda, talvez aí no caderno de vocês, em vez de T, ele tenha colocado F. É a mesma coisa. Força que você dá um impulso na corda, você traciona, segura a corda firme. Se você der um pulso tracionando a corda firme, a velocidade da onda na corda tem o valor. Se você fizer um pulso com a corda com uma tração bem leve, bem assim, sem querer, sem vontade, a tração é pequena, a velocidade também será pequena. Essa letra grega aqui é uma letra grega chamada Rho, tá? O Rho é a densidade linear da corda. O que é a densidade linear da corda? É a massa da corda dividido pelo comprimento da corda, tá? Então, se você pegar, por exemplo, esta corda aqui, ó, fininha, e essa corda grossa aqui, por exemplo, faz de conta que as duas têm 1 metro de comprimento, ó, o L vale 1 metro, tá? Essa corda fininha aqui, ela tem uma massa de 30 gramas e a corda mais grossa tem uma massa de 80 gramas. Massa sobre o comprimento vai te dar densidade linear da corda. Então, para cordas de mesmo comprimento, 1 metro e 1 metro, no caso, quem tem massa maior tem uma densidade maior, é claro, tá? Então, massa da corda dividido pelo comprimento da corda é a densidade linear da corda. Então, quando você fizer a raiz quadrada da tração pela densidade linear da corda, você acha a velocidade de propagação da onda na corda. Nessa aula, nós vamos trabalhar com alguns exercícios com a equação de Taylor e na próxima aula, que é a 44, também, tá? Isso é muito importante, gente. Vira e mexe, isso cai em vestibular, tá bom? Vamos ver aqui agora a refração de ondas em cordas diferentes, o que eu falei lá atrás, ó. A onda vai da corda mais grossa, mais densa, para a corda menos grossa, menos densa, e depois o contrário, ó, da menos para mais densa. Então, vamos lá. Eu dei um pulso aqui na corda mais grossa, de maior densidade, tá? Este pulso passou da corda mais densa para a corda menos densa. Como ela vai dar mais para menos densa, o que acontece? Pode acontecer duas coisas. Bateu e voltou. Reflexão, ó, pulso refletido. E passou para outra corda, passou para um meio diferente, refração. Pessoal, detalhe importante. Na refração, a fase não muda. Mesmo que está indo da corda mais grossa para mais fina, ou da mais fina para mais grossa, na refração a fase não muda. Se está indo, ó, em forma de crista, passa para outra corda em forma de crista. Olha aqui, ó, está indo em forma de crista, passou da corda menos para mais densa, continua em forma de crista. Então, aqui nós temos uma propriedade muito importante. Na refração, a fase não se altera. Beleza? Olha que interessante. Vamos estudar a reflexão, ó, nos dois casos. Bateu e voltou. O que esse pulso aqui, essa onda, entende? Que essa corda mais fina, ou seja, menos densa, é uma extremidade livre. Extremidade livre volta sem inversão de fase. Então, quando você dá um pulso, ele bate e retorna, ó, estava em forma de crista, retornou em forma de crista, ok?
Aqui é o contrário, da menos densa para a mais densa, esse pulso entende esse mais denso, corda mais grossa, como sendo uma extremidade fixa. Então, ele volta com inversão de fase. Então, ó, eu dei um pulso em forma de crista, bateu aqui, ó, bateu aqui, retorna com inversão de fase. Agora, vocês estão vendo que nos dois casos, na refração, ó, refração e refração, não inverteu a fase. Então, gente, em resumo, na reflexão, a fase, reflexão é bateu e voltou. Na reflexão, a fase pode ou não variar, tá? Na reflexão. Quando que a fase varia, inverte? Quando ela vai de uma corda menos para uma mais densa. Ela entende isso como uma superfície fixa, volta com inversão de fase. Quando ela vai da corda mais densa para menos densa, ela entende esta corda menos densa, mais fina, como uma superfície livre. Então, ela volta sem inversão de fase. Isso vimos lá atrás nas aulas de reflexão. Na aula de hoje, refração, o pulso passou de uma corda para outra. Não importa se ele está indo da corda de maior densidade para de menor, ou de menor para de maior, o pulso refratado não sofre inversão de fase. Ó, era crista, continua crista. Era crista, continua crista. E tem mais uma coisa muito importante, pessoal. A frequência da onda na refração não muda. Se você mandar um sinal pelo ar com uma determinada frequência e esse sinal penetrar na água do mar, por exemplo, a frequência desse sinal não muda. Se a frequência era 10 Hz no ar, ele penetra na água com frequência 10 Hz também. Então, aqui nós temos uma propriedade, eu comecei a falar da P2, depois eu volto, tá? Uma propriedade muito importante na refração de ondas. Sempre na refração, a frequência da onda e a fase não se alteram. Agora vamos para a primeira. Na refração, a velocidade de propagação das ondas se altera. Claro, vocês estão vendo que a velocidade na refração da luz mudava. Lembra dessa figurinha aqui, ó? A luz aqui se propagava no ar com velocidade 3/10⁸ metros por segundo. Quando esta luz penetra na água, sua velocidade diminui, ó, o raio se aproxima da normal. Tá vendo? Sofre um desvio, né? Ele se aproxima da normal, esse ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Então, na refração da luz e na refração de ondas, passou de um meio para outro, a velocidade muda, ok? Então, primeira propriedade, na refração, a velocidade da onda sempre se altera, tá? Então, veja bem, vamos lembrar de uma coisa, gente? Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio estudado. Sempre índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Se o índice de refração é grande, a velocidade é pequena e vice-versa. Então, olha aqui a minha fórmula. Velocidade e índice de refração são inversamente proporcionais. Se o V1 está no numerador, o N1 está no denominador e vice-versa, tá? Então, essa é uma fórmula importante para a refração de ondas. V1 sobre V2, N2 sobre N1, tá? Então, vem cá, ó. Se eu quiser, eu tenho a velocidade no meio 1, que é o ar, tenho o índice de refração do ar. Tenho o índice de refração da água e quero a velocidade aqui. Então, aqui seria V1 e aqui V2. Então, eu faria V1 sobre V2, N2 sobre N1. É o contrário, V e N, ok? Como a frequência não muda, eu apliquei a equação fundamental da ondulatória no meio 1 e no meio 2. Ó. V1, lambda 1
vezes F. V2, lambda 2 vezes F. O que é F na primeira equação, gente? Faço lambda 1 dividindo. V1 sobre lambda 1. V2 sobre lambda 2. Então, velocidade e comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? Quando uma onda passa de um meio para outro, se a sua velocidade aumenta, o seu comprimento de onda também aumenta, beleza? Então, olha como que ficou minha fórmula, acompanha aqui, ó. V1 sobre V2 é N2 sobre N1, que também é igual lambda 1 sobre lambda 2. Já vamos emendar tudo isso, tá? Ó, coloquei aqui, leis da refração. É igualzinho da luz. O raio incidente, a normal e o raio refratado são todos coplanares, tudo no mesmo plano, tá? Então, ninguém sai fora 3D, tudo no mesmo plano. É isso aqui, ó. O raio incidente está na tela do meu computador, a normal está na tela do meu computador, o raio refratado está na tela do meu computador, tudo coplanar. Só que a segunda lei, a lei de Snell-Descartes aqui, ó, ela tem uma aumentada. Então, vamos lembrar da lei de Snell, ó. N1 seno I, N2 seno R. Tá aqui, lembram? N1 seno I, N2 seno R. Só que aqui ela é usada assim, ó. Você pega esse seno R que está do lado direito multiplicando, joga para o lado esquerdo dividindo. Então, fica seno I sobre seno R. E esse N1 que está aqui do lado esquerdo multiplicando, joga para o lado direito dividindo. Então, fica N2 sobre N1. Então, isso daqui, gente, está aqui, ó. Seno I sobre seno R, olha aqui, igual N2 sobre N1. Só que da página anterior, nós descobrimos que o índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. Ou seja, se o N2 está em cima, o V2 está embaixo e vice-versa. Então, N2 sobre N1, V1 sobre V2. Na página anterior, nós descobrimos que velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais. Então, a nossa lei de Snell-Descartes deu uma aumentada. Antes, a gente só usava isso aqui, ó, que é N1 seno I, N2 seno R. Agora, eu relaciono o índice de refração com velocidade e com o comprimento de onda. Então, isso aqui vai ser muito usado para refração de ondas. Ok? Vou pegar agora o caderno. Vamos pegar o caderno agora e vamos na página 185 para fazer o primeiro exercício, ok? Página 185, pessoal. Exercício número 1. Uma corda é composta de dois segmentos de densidades lineares de massa bem distintas. Uma cordinha fininha, densidade pequena. Uma cordinha maior, mais grossa, densidade maior. Um pulso é criado no segmento de menor densidade e se propaga em direção à junção entre os segmentos conforme representa a figura abaixo. Assinale entre as alternativas aquela que melhor representa a corda quando o pulso refletido está passando pelo mesmo ponto X indicado no diagrama acima. Então, na verdade, esse pulso, essa onda vai bater aqui, ó, pode gerar dois pulsos. Um bate e volta, reflexão, e o outro passa para a corda mais densa, refração. Beleza? Gente, em primeiro lugar, ó, como ela vai da corda menos densa para a mais grossa, mais densa, esse pulso entende esta corda aqui, ó, mais grossa, como sendo uma extremidade fixa. Se a extremidade é fixa, ele volta com inversão de fase. Então, quais alternativas que tem o pulso que bate e volta com inversão de fase? Ó,
A letra A está voltando sem inverter a fase. Então, a letra A já descarta. A letra B também já descarta. Então, poderia ser ou a C, ou a D, ou a E. Esses três casos aqui, ó, a onda bateu, entendeu esta corda grossa aqui como uma extremidade fixa, volta com inversão de fase, ó. Foi em forma de crista, voltou em forma de vale. Então, poderia ser a C, a D ou a E. Beleza? Mais uma coisa, quando o pulso passa de uma corda para outra, sofre refração, não importa se ele está indo da menos para mais densa ou da mais para menos densa. Sempre a fase na refração não muda. Se ele está indo em forma de crista, ele continua em forma de crista, ó. Continua em forma de crista, continua em forma de crista, continua em forma de crista. Então, as letras C, D e E, a princípio, as três estão corretas, tá? Porque passou da corda mais fina para a corda mais grossa, ó, sem inverter a fase. Só que esse pulso está lá na frente, mais adiantado, esse menos adiantado e esse menos adiantado ainda, tá? Então, como é que eu vou saber se é a alternativa C, D ou E? Pela equação de Taylor. A equação de Taylor, olha aqui, me diz que a velocidade é a raiz quadrada da tração dividido pela densidade linear da corda. Gente, velocidade e densidade linear são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais grossa a corda, olha aqui, maior a densidade. Maior a densidade, menor velocidade. Então, quando o pulso passa da corda mais fina para a corda mais grossa de maior densidade, ele perde velocidade, ele se torna um pulso mais lento, então ele não consegue avançar muito, como na alternativa C ou na D. Então, o que está mais pertinho, ó, do entremeio entre as cordas é a alternativa E, tá? Então, eu expliquei aqui para vocês, ó, onda propaga-se da corda de menor, ó, da mais fina, né, para de maior densidade. Portanto, ocorre reflexão com inversão de fase, já expliquei aqui. Lembre-se que a refração ocorre sem inversão de fase. O pulso refratado propaga-se na corda de maior densidade mais lentamente, ó, de acordo com a equação de Taylor. De novo, corda mais grossa, maior densidade, menor velocidade, então ele não consegue correr muito, a velocidade diminui, ele está aqui pertinho, ok? Alternativa E. Número 2. Uma cuba circular cheia de água tem duas regiões concêntricas distintas, sendo a região central mais profunda do que a periférica. A figura 1 mostra um corte diametral da cuba e a figura 2 mostra a vista de cima. As bordas espraiadas impedem a reflexão das ondas provocadas por uma fonte vibratória pontiforme localizada no centro da cuba. Gente, então aqui eu tenho no centro da cuba, ó, uma fonte, está emitindo ondas, então eu tenho aqui, ó, ondas circulares, tá vendo? Aqui no centro a profundidade é uma, chamei de Hzão, e quando ela passa aqui, ó, para as bordas, chegando na borda, vocês estão vendo que é uma parte mais rasa, tá? Na letra A ele pede, ó, considere constante a frequência de vibração da fonte, esboce na sua folha de respostas uma figura semelhante à figura 2, a configuração que se observa das duas regiões. Deixe bem clara a diferença observada entre as regiões rasa e profunda, tá? O que eu escrevi aqui para vocês explicando? Como a altura aqui central, que eu chamei de Hzão,
é menor que a periférica Hzinho, ó, Hzão maior que Hzinho, a maior profundidade, eu tenho maior velocidade e maior comprimento de onda. Então, nessa parte central aqui, ó, vocês estão vendo que as ondas estão mais espaçadas, ó. Tá vendo, ó? Então, eu chamei esse comprimento de onda de lambda. Então, quando ela passa da região central para essa região aqui, ó, que tem uma profundidade menor, o comprimento de onda diminui. Então, eu chamei lambda linha. Então, o lambda linha é menor que o lambda que é na região central, ok? Então, ó, nesse caso, a onda está passando de uma região mais profunda para outra mais rasa, portanto, diminui a velocidade e diminui o comprimento de onda, ok? Então, essa seria a figura que vocês deveriam fazer no vestibular da VUNESP. Esta é a figura que ele pediu para fazer e poderia explicar com essas palavras e colocar a relação dos comprimentos de onda, ok? Pedro? Então, gente, olha só, é aqui a explicação do item A, ok? Tudo bem? Deu tempo de copiar, gente? Vamos para a letra B. Qualquer coisa, depois vocês falam, eu volto o slide, tá? Que alteração sofrerão a velocidade de propagação das ondas e o seu comprimento de onda se a frequência de vibração da fonte aumentar? Justifique sua resposta. Mesmo que a frequência, já é a resposta, gente, mesmo que a frequência das ondas aumentar, a velocidade na parte rasa e na parte profunda, ela não vai alterar. A velocidade de propagação nas regiões não sofrerá alteração, mas o comprimento de onda diminui, por quê? Olha a equaçãozinha, V lambda vezes F, tá? Passei o lambda dividido do lado de cá. Então, a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Se você aumentar a frequência, ó, são grandezas inversamente proporcionais. O comprimento de onda diminui. Então, a resposta da letra B, a velocidade não se altera, mas o comprimento de onda diminui. Ok? Exercício número 3. Um feixe de luz branca do Sol, vindo do ar, encontra um bloco cúbico de vidro, o qual incide obliquamente e refrata, dispersando-se em forma de leque em seu interior. Ó, então, tem um raio de luz, entrou no vidro, ângulo X. Um outro raio, ângulo Y e o ângulo Z. Na figura X, Y e Z, são alguns de seus raios de luz originados da dispersão da luz branca e formam ângulos que guardam a relação. O X, o ângulo X, menor que o Y, menor que o Z, ok? Considerando-se a luz como onda eletromagnética, é correto afirmar que... Aí nós vamos ver qual é a relação entre as frequências, quem é maior, quem é menor, relação entre velocidade, relação entre comprimento de onda, relação entre índice de refração. Vamos ver qual é a alternativa correta aqui. Então, vamos lá. Vamos lembrar da nossa formulinha que eu coloquei lá, ó. O que eu coloquei para vocês? X é o menor ângulo. Olha aqui, ó. Vamos começar, ó. O X, pelo texto, é o menor ângulo de todos. O X é menor que Y e menor que Z. Menor ângulo, olha aqui, ó. X é o menor ângulo, portanto, se o ângulo é menor, eu tenho menor velocidade e maior índice de refração. Ó, menor ângulo, menor velocidade, ó, o ângulo é diretamente proporcional à velocidade, tá vendo, ó? Menor ângulo, menor velocidade e maior índice de refração, porque velocidade e índice de refração
são inversamente proporcionais, tá? Se eu tenho menor velocidade, eu tenho menor comprimento de onda, os dois estão no numerador. Então, vocês estão vendo que o único que está ao contrário é o índice de refração. Então, de novo, ó, menor ângulo, menor velocidade, menor comprimento de onda, maior índice de refração. Lembra que V é lambda vezes F, tá? Se eu diminuir a velocidade, eu vou diminuir o comprimento de onda, então eu preciso aumentar a frequência para a fórmula dar certo. Eu fiz aqui um exemplo matemático para vocês entenderem isso, ó. Faz de conta que a velocidade da onda é 6. Chutei qualquer número para vocês entenderem, gente. O comprimento de onda é 2 e a frequência era 3. 2 vezes 3 dá 6. Se eu diminuir a velocidade de 6 para 4 e diminuir o comprimento de onda de 2 para 1, a frequência para dar certo tem que aumentar, ó, de 3 para 4. 4 vezes 1, 4, tá? Portanto, quando você diminuir a velocidade, olha aqui, ó, menor velocidade, menor comprimento de onda, eu preciso aumentar a frequência. Então, a frequência de X é maior que a de Y, maior que Z, alternativa A. Se vocês lerem todas essas alternativas, B, C, D e E, vai estar tudo ao contrário disso, conforme está explicadinho aqui, tá bom? O número 4, o ouvido humano pode perceber ondas sonoras com frequência de até 20 kHz. Então, lembra, gente, o som audível é de 20 Hz a 20.000 Hz, ou seja, 20 kHz, ok? Acima destas, as ondas sonoras são chamadas de ultrassom. O ultrassom é largamente utilizado na medicina, em especial para se encontrar o desenvolvimento dos bebês, acompanhar o desenvolvimento dos bebês, uma vez que é menos danoso à saúde que os raios-x. Suponha que um pulso de ultrassom com comprimento de onda 70 milímetros se propague pelo músculo de um paciente com velocidade 1.580 metros por segundo. O que ele forneceu, gente? Ele forneceu o comprimento de onda e a velocidade no músculo de uma pessoa. No esquema abaixo está representada a refração do ultrassom do músculo para o osso. Ele está dizendo aqui, ó, que essa onda atinge o osso com um ângulo de incidência θi e o seu ângulo de refração é θr, sendo que o seno de θ, não estou enxergando, peraí, sendo que o seno de θr é 2,5 vezes o seno de θi. A pergunta é, qual a velocidade e o comprimento de onda no osso? Vocês têm essa figurinha aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Ó, músculo, ele emitiu um ultrassom com um ângulo de incidência θi. Esse ultrassom passou para o osso da pessoa, tá? Ele quer saber a velocidade no osso e o comprimento de onda no osso. E ele deu θr. Ele falou no texto que o seno de θr é 2,5 seno de θi. Guarda isso. Ele deu o comprimento de onda no músculo e a velocidade no músculo, conforme eu li lá no texto. Essa é aquela formulona que a gente deduziu, ok? Qual parte eu vou usar da fórmula, gente? Eu vou usar o que eu tenho. Ele deu o seno de θi, seno de θr, ó. Eu estou usando esta parte da fórmula. Ele deu a velocidade aqui, ó, no músculo e pede a velocidade no osso. Então, eu vou usar essa parte. Tá vendo que eu coloquei a setinha, ó? Eu estou usando a primeira parte da fórmula e a terceira parte da fórmula. Seno de θi sobre seno de θr é V1 sobre V2, ok? Seno de θi
Está aqui. O seno do ângulo de refração, seno de θr, ó, ele deu que é 2,5 seno de θi. Está aqui. A velocidade V1 é a velocidade no músculo. Está aqui, 1580. E a velocidade V2 é a velocidade no osso, que é o que eu quero. Seno de θi com seno de θi cortou. Multipliquei em cruz. V é 2,5 vezes 1580, dá 3.950 metros por segundo. É a velocidade de propagação desse ultrassom no osso da pessoa, tá? Como é que eu calculo o comprimento de onda? Vocês podem fazer de novo se quiser. Seno de θi sobre seno de θr igual lambda 1 sobre lambda 2, dá na mesma. Eu peguei a terceira parte da fórmula com a quarta parte da fórmula. Eu peguei V1 sobre V2, lambda 1 sobre lambda 2. Está aqui, ó. Gente, tenho tudo. V1, velocidade do ultrassom no músculo, 1580, dividido por V2, velocidade do ultrassom no osso, que eu acabei de achar, 3.950. Comprimento de onda no músculo, 70, tá aqui, e o comprimento de onda no osso, não sei. Multipliquei em cruz, 1580 lambda, 3.950 vezes 70, vai dar 276.500, que dividido por isso dá 175 milímetros. Essa combinação de respostas, alternativa E. Ok, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos ouvir mais um trechinho dessa dica maravilhosa.